como a gente começa a contar essa história, então? Da mitologia egípcia? Como vocês querem dar esse contexto da época? O que vocês querem falar sobre o povo, sobre a localização? Vamos pela história terrena ou história mítica? Né? Acho que dá pra ir caminhando com as duas, um pouco junto aqui. Uma coisa que é muito legal é a gente pensar no seguinte, que a gente está falando de um período de tempo muito grande, a gente está falando ali de praticamente 3.000 anos. Caramba. Né, que vão incluir ali Império Antigo, Médio e Novo. E nesse período a gente não tem só histórias que vão variar com o passar dos anos, mas também com a região. Né? Vai ter um momento ali em que o Egito ele vai ter o que eles chamavam de 42 nomos, né? Que são as regiões administrativas, as províncias, digamos assim. E em cada uma dessas regiões, eles vão ter histórias específicas, porque eles tinham um culto a um deus mais específico. Então, quando eles forem falar dos primeiros mitos, né? Cosmogonias que contavam como que surgiram os deuses, como que o mundo foi criado, cada região ali vai ter o seu. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar, duas coisas, que seria o que todas elas têm em comum. A gente pode ir por esse começo. Os egípcios, eles vão ter... Um parêntese aqui para não ter que repetir isso mais vezes. Sempre que a gente falar aqui os egípcios, entenda que a gente está generalizando assim, de uma forma gigantesca. É porque a gente está falando assim. Se eu falar os egípcios pensavam assim... Que época? Em que época? Que região? Mas a gente não vai usar essa generalização Nem aqui. se chamavam egípcios. Exato. Né? Então... Então, os egípcios eles vão ter uma característica muito grande de enxergar o divino no material que está ao redor deles. Então, por exemplo, os deuses deles, a maioria vai ter ali cabeças de animais, porque eles viam os animais que conviviam com eles e vão chegar aqueles animais com personificações divinas. Eles tratavam realmente alguns animais como deuses, os animais estavam em santuários. E algo que é muito interessante é a gente ver uma dualidade que vai estar presente em vários dos mitos deles. Os egípcios tinham ali, numa mesma região, um rio fértil, né? A civilização deles foi construída graças ao rio Nilo, e um deserto escaldante. Isso são duas concepções, uma coisa oposta à outra, vivendo ali lado a lado, né? E gerando vida, permitindo que a civilização existisse nesse meio. Vai trazer para a religião antiga no Egito essa ideia de que sempre vai ter uma dualidade entre ordem e caos. Né? Essa ordem e caos vai reger muito da mitologia egípcia em vários dos mitos e histórias que a gente vai comentar aqui. E eles dependem muito do tempo para colheita, de tudo isso. Sim, do Nilo, né? Do Nilo. Inclusive, eles falaram ordem, eu lembrei da questão de Maat. Sim. Que tem uma deusa chamada Maat, mas Maat também é o conceito dos egípcios antigos de ordem. Então, tudo só está funcionando, tanto o universo funcionar, como a questão de justiça, de ordem da civilização, é esse conceito de Maat. Então, eles precisavam dessa ideia de ordem, de tudo funcionar certinho. Porque eles estavam, né, num local ali propício para ver do Nilo, mas ao lado tinha um deserto, que já é mais perigoso. Então tem que ter essa ordem, tem que ter o cuidado ali, né? E era um cuidado bem mais intenso do que se a gente fosse comparar com noções que a gente tem de religiões praticadas hoje em dia, na qual você tem que seguir uma moral para você não pecar, por exemplo. A ideia do Maat, essa deusa que era esse conceito da ordem, ela tinha ali os princípios que você tinha que seguir. De certo e errado? Certo e errado não sei se é a palavra. Seria meio simplificar, mas seria de como viver. Conduta. Como viver para que você conseguisse garantir a ordem, sendo bem prático aqui, para que o Deus Sol não perdesse a batalha dele contra o caos. vamos por partes, não sou muito, né? Vamos lembrar. Sol para os egípcios, assim tudo. Como o Nilo, né? Vamos talvez as dois elementos principais. Sol e água, né? Sol é o Deus principal. A gente pode chamar esse Deus Sol de vários nomes que a gente vai citar aqui. Vai ter desde Ra, Horus, Atum-Ra, Atum, várias variações. Horus e Ra é a mesma coisa? Em algumas versões, Em algumas versões. Mas então, se perguntarem qual é o principal deus egípcio, Sol. Essa resposta nunca vai estar errada. Né? E o Sol, ele está fazendo todos os dias ali a sua travessia pelo céu. Os egípcios vão entender que tem uma barca levando esse Sol, né? É o Deus fazendo a sua travessia. Nessa travessia,
Deus Sol está constantemente lutando contra a serpente Apófis. Inclusive, eu acho que eu passei uma imagem Tem imagem? aí do... Acho que coloquei uma dele lutando Do contra a Apófis. serpente. A ideia é que o que está sendo vivido aqui na Terra pelos humanos tem que estar contribuindo para a ordem do universo, para que o Deus Sol, né, sempre vença a batalha contra a serpente do caos. Então, se em algum momento a humanidade parar de viver garantindo os princípios do Ma'at, Deus Sol pode perder essa batalha e aí ferrou para Acabou todo tudo. mundo. Então, é por Olha isso lá. que quando a gente fala assim, seria um certo ou errado, não sei se essas seriam as palavras que eles usariam, sabe? É tipo assim, o que você tem que fazer para garantir A sobrevivência. que a ordem das coisas funcione. E aí é muito legal, vai ter um número que vai se repetir muito, que é o número 42. Porque é o seguinte, tinham 42 nomos, né? As 42 regiões, as 42 províncias ali. Do Egito. Ma'at estabelecia 42... o termo não eram regras, 42 princípios que você tinha que seguir, né? Que quando você morresse, você ia chegar lá no julgamento e você ia ter que fazer 42 confissões negativas, que é o quê? Falar, eu não vou lembrar nenhuma aqui de cor, mas, por exemplo, Ma'at, eu não desejei a mulher do próximo. Ma'at, eu não tive preguiça de trabalhar. Ma'at, eu não isso. Ô, Paquito, você ia gabaritar nessa daí, vai. 42, só um negocinho aqui, ó. Só pá. Então a ideia era essa, era você viver garantindo que Ma'at estivesse sendo cumprido, que a ordem estivesse sendo estabelecida, e muitas vezes isso também significaria atender às vontades dos reis, dos faraós, porque os faraós eram os deuses. Eles né? eram considerados Os deuses em estavam terra. entre eles. Então, quando você falava de deuses ali, os egípcios, quando eu falei que era algo muito material para eles, né? Quando eles pensavam em deuses, nos mitos, eles não estavam pensando em algo num Monte Olimpo lá em cima, escondido. Tava ali, Tava era ali. o faraó, que eles Exato. adoravam ele também. Mas o Deus Sol, às vezes, poderia caminhar entre Ele eles? seria, muitas vezes o faraó estaria estaria ali representando. representando o sol, o Deus Sol. Né? Todos os deuses que você vai ver nomeados, Ra, Horus, foram faraó em algum momento, Entendi, em alguma região. entendi.